Olá, pessoal, tudo bem? Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas ao 5º episódio dessa temporada em que a gente usa o cinema para conversar sobre o que sentimos. E esse é um episódio muito especial, né, Bela? Porque a gente finalmente vai realizar o nosso sonho de falar sobre Um Lindo Dia na Vizinhança. Até que enfim, quando a gente assistiu a esse filme, a gente ainda estava aqui no podcast na temporada das músicas emocionais e a gente até cogitou parar um episódio para falar sobre o filme. Daí a gente respirou fundo, falou, não precisamos agir na emoção, calma. E chegou a hora. Chegou a hora de falar sobre filmes que emocionam. Sabe esses filmes que a gente sai do cinema ou acaba o filme refletindo sobre a vida, querendo fazer a vida valer a pena? Que mais, Bela? Querendo viver, né? Aquele filme que ensina pra gente a lidar de um jeito bom com a situação, mesmo quando ela não é boa exatamente. Personagens que inspiram, né? Nesse caso, uma história real, né? Hoje a gente vai usar Um Lindo Dia na Vizinhança, que tem o Fred Rogers, que é esse apresentador dos Estados Unidos que trabalhou por mais de 5 décadas, especialmente com crianças. Então, para você ter uma ideia, ele revolucionou os programas televisivos para criança. E tudo que eu vejo um pouco, assim, do que eu vivi na minha infância de TV Cultura, sabe? Dos bons desenhos que eu assisti, dos bons programas, eu acho que foi um pouco inspirado nele, assim, porque ele veio com uma abordagem educativa, mas uma abordagem também considerando a criança como um ser íntegro, com valor, com uma essência bonita, com muita potência. E que se emociona, né, Bela? Uma das primeiras falas do filme, ele fala isso, né? Que ele dá espaço para a criança se emocionar, assim, que ele fica 100% presente com o que a criança está sentindo. Uhum. Eu não sei se você teve essa sensação, mas quando eu vi esse filme, eu fiquei muito espantada porque eu não conhecia Fred Rogers. E pensar, gente, como eu não sabia da existência dessa pessoa? Você já conhecia? Não, imagina, eu trabalhei com educação infantil a vida inteira e nunca tinha ouvido falar em Fred Rogers. Então fica a dica, se você não conhece Fred Rogers, você pode começar por esse filme, que é maravilhoso, vale cada segundo do seu tempo, e depois talvez você fique como nós, pesquisando a vida desse cara, vendo documentários e vídeos. Mas antes de começar, temos um convite muito legal para te fazer. Se você está ouvindo esse podcast depois do dia 2 de agosto de 2021, bom dizer, as inscrições para o nosso curso online estão abertas até o dia 18 de agosto no ocursodasemoções.com.br/online, e nós vamos adorar te receber lá. Estamos super animadas para começar, né, Isabela? Se você tem interesse nessa conversa sobre emoções, e se você tem interesse em se aprofundar num curso cheio de teorias, mas também cheio de práticas para a gente lidar melhor com o que a gente sente, estamos te esperando com 3 meses de teoria e prática pela frente. Então, para você ter uma ideia, nossa primeira aula acontece no dia 18 de agosto e termina lá em outubro. E toda quarta-feira a gente vai se encontrar ou para uma aula em que a gente vai expor o que a gente está aprendendo sobre as emoções, ou para um encontro online em que vamos fazer práticas, conversar, ficar mais perto. Esse é um jeito de semanalmente a gente se ajudar mesmo a estudar e praticar sobre as emoções. Vai ser sempre às 19 horas, toda quarta-feira. Os encontros ficam gravados porque muita gente não consegue participar ao vivo. A gente tem uma plataforma recheada de material, recheada de ideias nossas. E assim, agora é a hora, né, Nath? Porque a gente tá muito querendo te receber e é a única vez que a gente vai abrir esse ano esse curso. E se você gosta de filmes e séries e trechos de livros, a gente vem ao longo desse ano inteiro, né, Bela, compilando trechos emocionais de livros e filmes e séries, e reunimos tudo isso num material de apoio extra, que a gente chamou de referências emocionais, que foi uma delícia de fazer, e agora a gente acabou de compilar, e vai estar tudo lá na nossa plataforma disponível. A gente sempre fica com vontade de espalhar por aí o que a gente lê, e a gente encontra um jeito de fazer isso, né, Bela? A gente quer muito falar sobre isso, né, Nath? Vamos mais fundo. Aqui no podcast a gente não consegue ouvir você. A gente quer conversar sobre o que a gente lê, é isso. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine?
Could you be mine? A gente escolheu o filme do Fred Rogers, mas a ideia desse podcast é a gente falar sobre um leque de filmes muito específicos, que são os filmes que nos emocionam, são os filmes com os quais a gente aprende, são os filmes que nos ensinam, os filmes que fazem a gente querer viver, assim. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas conversando com a Natália eu vi que é uma coisa bem presente aqui. Esse Um Lindo Dia na Vizinhança é um deles, porque o Fred Rogers é uma figura incontestavelmente bondosa, então você assistir ao filme dá uma vontade, dá até uma aprumada na coluna, mas tem muitos outros que ajudam a gente a lidar melhor com o que a gente sente. Eu pensei em alguns como Família Bélier, que é um filme daqueles de família muito bonito, sabe? Que mostra uma relação conturbada se abrindo. E pensei também no filme Onde Vivem os Monstros, que apesar de em algum lugar ser denso e cruel e falar sobre emoções que doem, também tem uma capacidade de abertura do coração se dilacerando, assim. Eu lembrei do filme Minha Vida, que eu assisti por indicação sua, Bela, que pode até, por um lado, ser um filme meio aprisionante, assim, mas que eu saí desse filme, eu me lembro, eu assisti durante a pandemia em casa, e acabou o filme e eu estava, assim, aos prantos, mas um choro de, nossa, como essa vida é preciosa e como a gente tem que aproveitar esse tempo aqui, sabe? Mas hoje, como a gente tem que escolher um filme para usar aqui como base, a gente escolheu Um Lindo Dia na Vizinhança. Então, a gente já explicou um pouco do trabalho do Fred Rogers, esse apresentador infantil que já tinha uma imagem muito santificada na cultura americana. As pessoas já gostavam muito dele, né, Nath? Esse filme, ele vem de uma reportagem que saiu em uma grande revista americana, em que um jornalista foi convidado para fazer o perfil dele. E esse jornalista era um jornalista ácido, um jornalista... meio niilista. Um jornalista que não estava ali para brincadeira, sabe? Ele não estava ali para comprar o personagem fácil. E aí o filme nasce desse encontro. Então a gente vai falar sobre esse filme que só de ouvir o resumo, acho que você já entendeu por onde ele vai, né? E já que a gente está falando sobre clichê, o filme que emociona... ele é um clichê. Existem filmes que foram feitos para emocionar, né? Foi feito pra gente sair mais alegrinho e aberto do cinema, olhando pra nossa vida com mais esperança. E esse é um desses. Mas um clichê, ele não precisa ser mal feito. Um clichê, ele vai ter essa construção, às vezes, melodramática, que pega pela mão pra contar uma história. Previsível, né? Até quando a gente começa a ver um filme clichê, a gente começa meio, né? Ok. E daí, quando ele é bom, a gente se abre, assim, quando termina a gente tá imerso naquela narrativa. Então, hoje a gente vai falar desse clichêzão que é esse filme. E aí você identificou 3 pontos nesse clichê, né, Bela? Que a gente até ficou testando em outros filmes pra ver se esses pontos se repetiam, né? E o primeiro é que acontece um encontro especial. Normalmente nesses filmes que nos emocionam, um dos pontos clichês é que acontece um encontro especial. E nesse caso, o encontro especial é desse jornalista meio cansado. A impressão que eu tenho é que ele tá meio cansado na vida, assim, tá ali resolvendo o casamento, a paternidade, envolvido com várias coisas, meio duro internamente, emocionalmente. E aí ele encontra essa pessoa chamada Fred Rogers. No primeiro encontro deles, é uma das cenas mais lindas do filme, né? Ele tenta falar com o Fred Rogers e não consegue, aí o Fred Rogers liga pra ele de volta e ele se espanta, e aí ele diz, não, queria marcar um encontro. Ele falou, a gente pode marcar um encontro, mas eu tô aqui agora falando com você, 100% presente, assim. E aí tem uma fala que nos chamou muita atenção, a gente já até mostrou isso em aulas depois, né, Bela, em encontros, assim, que ele pergunta pro Lloyd, né, que é esse jornalista, você sabe qual é a coisa mais importante no mundo pra mim agora? Falar ao telefone com Lloyd Vogel. É bonito isso, né? Essa é uma característica dos grandes seres. Eles já começam ensinando a gente, mesmo quando eles estão marcando uma conversa pelo telefone. É muito bonito. Ele tá ali, o cara tá tirando o lixo do banheiro, porque tá tendo uma festinha na casa dele, com o telefone sem fio pendurado, e o Fred Rogers tá contando, quando eu vejo uma criança, eu tô 100% presente aos sentimentos, à necessidade dela, e aí ele dá uma dessa ainda pro Lloyd, assim, agora o meu momento é seu, eu tô aqui pra você. E a gente vê isso contrastado claramente, como esse encontro, além de especial, é muito inusitado, porque é um cara que tá numa ascensão na vida, que é o Lloyd Vogel, assim, um jornalista muito bem avaliado,
com uma vida meio caótica, meio nihilista, meio sem referências, e o Fred Rogers que tá nesse lugar santificado, que até então no começo do filme você fala, será que esse cara é santo assim mesmo? Vamos ver o que a gente vai descobrir ao longo do filme. Vamos ver, mas antes, Bela, vamos falar desse segundo ponto do clichê, que são os altos e baixos. Esse segundo ponto do clichê é que quando um encontro inusitado desse acontece, a gente espera que tenha algum atrito ali que aconteça. E como em toda relação, o jornalista Lloyd Vogel, ele vai descobrindo mais sobre o Fred Rogers. Então ele vê a máscara do personagem de televisão, porque o Fred Rogers, quando você for assistir, você vai ver que ele é um personagem mesmo, sabe? Ele interage com bonecos, ele tem um jeito de falar, um jeito de tocar piano, um jeito de conversar com a criança, que parece mesmo uma máscara da televisão. E ele vê, de fato, essa máscara se desfazendo, mas não porque ele perde o respeito pelo Fred Rogers, mas porque ele descobre que ele é um cara que também tem agruras na vida. É um cara que também tem problemas e é um cara que acaba refletindo o que ele prega na TV, na vida dele. Então tem algumas passagens do Lloyd com o Fred Rogers no metrô, que ele vê o contato dele com os funcionários, que ele vê o dilema dele com os filhos. Muitas vezes a gente tem uma ideia superficial de que para um personagem inspirar a gente, ele tem que ser um santo, um alguém sem defeitos, um alguém muito superior à nossa vida caótica. E o personagem do Fred Rogers, ele encanta porque ele é extremamente bondoso e nisso ele é mesmo muito fora do comum, mas ele também já passou por maus bocados. Ele é um cara que está o tempo inteiro tentando ser melhor. Ele não chegou num patamar que ele se sente superior ao outro. Eu acho que isso é o mais bonito, porque ele é claramente, em vários aspectos, superior a mim. Mas em nenhum momento o personagem dele, né, o personagem eu digo agora no filme, o Fred Rogers do filme deixa transparecer isso, assim, como se eu já tivesse chegado lá, sabe? Apesar dele ser esse cara tão inspirador e tão bondoso, né, ele era extremamente humano, né, um cara que se emociona, que sente raiva. Tem uma palavra, acho que é muito importante sobre ele, que é ele escolhe diariamente praticar. E aí tem essa cena em que o Lloyd está conversando com a esposa do Fred Rogers, colocando o Fred Rogers como um santo. E ela fala, ele não é um santo. Ele é genioso, ele se emociona, mas ele escolhe responder a essa emoção. No caso, ela fala, ele escolhe responder àquela raiva. E ela dá vários exemplos de práticas cotidianas dele, assim, que é uma coisa muito bonita nesse filme, assim. Apesar de que ele tem um trabalho que é muito impactante, ele é um apresentador de televisão, o que mais me impressiona são as escolhas cotidianas dele, como ele lida com as pessoas no dia a dia, né? Como ele lidava com as pessoas no set de filmagem. Vários momentos em que ele treinava habilidades que são tão importantes pro que a gente chama de bem-estar, de felicidade, né? Assim, então, para mim é uma aula assistir esse cara, assim. E não só no filme, porque o filme, pode ser que a gente saia do filme achando que o filme romantizou. Talvez até tenha romantizado um pouco porque mesmo. Porque é um filme pra emocionar, né? É um filme, né? Mas aí você vai pesquisar a história dele, tem um documentário dele maravilhoso no Netflix, que coloca ele nesse lugar muito mais humano, ele teve pessoas com quem ele teve atrito, né? Mas ele segue escolhendo, assim, a impressão que eu tenho dele é que ele tinha valores muito bem definidos, assim, e ele escolhia cuidar disso diariamente. Acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast não tem uma outra motivação a não ser lidar melhor com o que sente. Então essa mensagem é muito maravilhosa. Ele pratica todos os dias, né? Ele tem alguma coisa que ele faz todos os dias para ser desse jeito. Humanizar esse personagem e perceber que ele também tem altos e baixos, ele não chegou num patamar e descansou, falou agora eu já sou assim. É muito bom, porque a gente fala, então tá, então dá para fazer. Então tem coisas que eu consigo fazer na minha vida normal, cotidiana. Observar essas coisas que traz para o Lloyd a oportunidade do terceiro ponto que você traz do clichê, que é uma transformação acontece. Porque uma transformação profunda acontece no Lloyd, né? E a impressão que eu tenho é que observar esse cara diariamente que provoca a transformação no Lloyd, assim. É como se o Fred Rogers, ele sempre tivesse uma visão sobre o outro, essa visão do amor, sabe? Que às vezes o Gustavo dá o exemplo da massa de pão, de como o amor
ele tem uma potência transformadora nas nossas vidas, assim. O amor, ele tem essa visão de olhar para o outro como o outro pode ser, e não necessariamente como ele é, assim. E a impressão que eu tenho é que o Fred Rogers faz isso com as pessoas e fez isso com o Lloyd lindamente, né? Ele olhou para aquele cara e olhou que ele não era aquilo, aquela dureza emocional toda, que tinha muitas qualidades ali, assim, e que floresceram nessa relação, né? A gente podia chamar o Gustavo para fazer uma live, né, sobre essa história verdade, do amor. Pão. Do pão. Conta a história do pão, só pra não ficar solto aqui. Acho até que você já falou isso no podcast. Já devo ter falado, porque eu achei tão genial isso. O Gustavo tem usado um exemplo para falar sobre amor, que é a capacidade de você ver potência naquilo. Então ele conta que quando eu faço pão, se ele entra na cozinha e vê aquela massa de farinha, você já viu um pão começando a ser feito, né? É uma meleca, assim. Você olha aquilo, se você não tem a visão de que aquilo pode se transformar num pão, você fala, vou jogar fora e vou começar a jogar fora agora, porque tá tudo muito engrumado. E aí, porque a pessoa que faz o pão, ela tem a visão do pão final, ela sabe mexer naquilo, ela sabe que aquilo tem potência, ela continua fazendo. Então, acho que é isso, assim, é você olhar aquilo e você não se contentar que aquilo é uma maçaroca, você visualizar o pão no forno. Isso eu vejo, quando eu vejo manifestações de amor, assim, desde do mais grosseiro, quando a gente olha para uma relação de casamento, até quando eu vejo Padre Júlio Lancelotti cuidando daquelas pessoas, assim, aquilo é a massa de pão, ele tá olhando para aquelas pessoas e vendo o potencial. Assim, incessante, então, né? Incessante o trabalho do Padre Júlio, a gente tem feito um trabalho agora no Hospital BP, e falado com enfermeiros, com gente que está assistindo as nossas aulas da UTI. E hoje eu tive um relato tão bonito na aula. Às 11 da noite, né, Bela? Meu Deus, como é bonito. E hoje, logo no começo da aula, falando sobre isso, assim, de a gente humanizar os profissionais de saúde, uma enfermeira da UTI falou assim, porque às vezes o paciente está lá e ele está nervoso com a condição dele, ele coloca em cima da gente, sabe? Assim, é impressionante como essas pessoas que estão em contato diretamente, elas sabem da teoria da emoção, sabe? Porque elas vivenciam, ela entende que o outro projeta nela quando ele tá mal e ele trata ela mal. E aí depois que ele sai daquela situação, ele até vem pedir desculpas, ele até vem agradecer. É uma loucura lidar com outro ser humano, né? Meu Deus. Essa transformação que acontece ali no filme. Um é tocado pelo outro. Bom, aí quando chega nesse ponto, já era, entendeu? Quando você chegar nesse ponto do filme, você já tá completamente apaixonado pelo filme. Cada diálogo é uma coisa que você quer anotar, né? É um clichê bonito, né? É um clichê legal, assim, porque mostra a transformação acontecendo, essa potência que tem. Somos todos pãezinhos, maçarocas de pãezinhos. O Fred Rogers é o pão pronto. O Fred Rogers é o pão pronto, é maravilhoso. E a gente estava aqui pensando como terminar esse podcast, né? E a gente lembrou, assim, do que mais nos chamou a atenção nesse filme. Assim, uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme são as práticas diárias dele, que ao longo do filme a gente vê ele fazendo. Então, uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção. Ele conhece as pessoas e aquele encontro para ele, por mais que às vezes ele tenha encontrado a pessoa uma vez, aquele encontro para ele é quase como se fosse um encontro sagrado. E ele pede para tirar foto de cada pessoa que ele conhece. É muito bonito isso, né? Porque ele quer chegar em casa e mostrar para a esposa dele as pessoas que ele conheceu no dia. E aí eu ficava vendo aquilo e falava, como deve ser legal viver assim, né? Assim, imagina, você viver assim, cada dia é um dia extraordinário, porque você conheceu uma pessoa muito importante. Essa é uma prática que ele me ensinou, assim, que eu achei muito bonita. Você tem alguma, Bela? Ele é religioso, né? Ele é ministro da igreja presbiteriana. O que me tocou bastante é que a mulher dele cita que ele reza diariamente pelas pessoas. Me tocou porque até então eu não estava vendo ele como uma pessoa religiosa, sabe? Então ele usa a religião como meio e não como fim, sabe? Ele reza pelas pessoas, mas é uma coisa dele, ele não tá impondo pros outros, né? Ele não tá ali pra colocar a religião no outro. Ele faz aquilo por ele, assim, e pelos outros, mas ele faz a parte dele, entendeu? E é uma forma dele estar profundamente conectado com as pessoas, né? Isso, mas não é sobre o outro. A religião não é pra ele falar pro outro que ele é religioso. A religião não é um fim em si mesma, eu sou religioso e pronto.
Uma outra prática, né, que eu acho bonita dele, assim, é que, e aí isso no documentário fica mais claro, que a relação dele com as crianças é desse amor, sabe? É muito de amar as crianças, assim. Ele tem uma fala famosa, assim, que é: eu gosto de você exatamente como você é. I like you just the way you are. Esse momento da vida é tão importante pra gente formar o nosso mundo emocional, né? E aí tem alguém ali validando você como você é, exatamente como você é. Isso não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa, né? Porque ele educa, o programa dele é todo sobre educar e ensinar qualidades importantes para que aquela criança cresça com aquelas qualidades. Mas acima de tudo, ele diz: eu te amo, assim como você é. Você não precisa ser outra coisa. Não é bonito demais isso, né? É muito libertador, ainda mais numa sociedade que é competitiva, numa sociedade que é uma sociedade muito baseada em inveja, em desprezo, em competição. Isso aí é ensinar valores que são muito além de quem eu sou, se eu ganhei, uma coisa que tem rolado muito, né? Se eu ganhei as Olimpíadas ou não. As pessoas têm dito isso por conta da Raíssa Leal, né? Gente, celebrem que uma criança de 13 anos está nas Olimpíadas, mas não cobrem uma criança de 13 anos de estar nas Olimpíadas, de ganhar as Olimpíadas, de fazer qualquer coisa que você queira, porque é uma criança, assim, tem que ficar bem claro isso. E aí isso que ele fala é o que tá faltando um pouquinho na nossa sociedade, né? Tá tudo bem, eu tô aqui com você do jeito que você é. E aí tem mais uma prática que às vezes a gente vai achar superficial também, né? A gente vai achar uma besteira, mas a mulher dele fala: ele nada. Quando a gente não convida o corpo pra conversa, não adianta, gente. É assim, uma coisa muito cabeçuda a gente achar que a gente se basta pela cabeça, assim, né? Por essa coisa que a gente acha que tá aqui atrás dos olhos. A gente tem que convidar o corpo para isso, assim, e várias vezes a gente vai falar sobre isso, que a primeira prática às vezes vai ser mexer o corpo. Vários professores vão dizer isso. Às vezes vai ser difícil de meditar, vai mexer o corpo. E isso já é uma prática em si só. Isso ajuda a gente a conectar mente e corpo, ajuda a gente a colocar a ideia no lugar. Uma baita prática de atenção, né? É uma prática de atenção também, você tá ali inteiro. Quando eu presto atenção, né, em todas essas escolhas cotidianas que ele fazia, né, para se relacionar com as pessoas, eu me lembrei de um texto que você achou outro dia, Bela, do Cortland Dow, que ele fala sobre propósito. E eu sempre tive um certo ranço com essa palavra, propósito, até ouvir o Cortland Dow, sabe? Eu fico até meio envergonhada hoje do meu ranço. Mas acho que o meu problema com essa palavra vinha de um peso que vinha junto com essa palavra, né, ultimamente, assim, que eu acho que tem a ver com essa sociedade da performance, que a gente precisa encontrar algo muito grandioso na vida, e aí isso virou... Às vezes você tá lá vivendo a sua vida e tá tudo bem, e de repente você tem um problema, porque agora você precisa ter um propósito. Não é? Você tá lá só vivendo a sua vida, você tá lá, você cuida do seu filho todos os dias, você se relaciona com as pessoas, você tem um trabalho, enfim, você faz ali no cotidiano, tá tudo certo, mas aí, enfim, agora você precisa ter um propósito, precisa saber por que você veio fazer aqui. E vem sempre com o dedo na cara, né? Qual Exato, é o seu propósito? Qual é o seu propósito e tal. E aí você fala: bom, agora eu tenho um problema para resolver, né? E aí o Cortland traz uma ideia de propósito muito bonita. Você se perguntar em situações difíceis qual a melhor versão que você pode ser de você naquela hora. E aí, para isso, talvez você precise se investigar dentro de você, assim, que valores são importantes para você. Então, talvez você vá... né, cada um de nós vai ter valores diferentes. Então, talvez você vai entender que a gentileza é um valor muito importante, que a criatividade é um valor muito importante, que a leveza, a brincadeira... E que quanto mais você se familiarizar com isso, mais você tem condição de oferecer isso no cotidiano para as pessoas. E isso não é diferente do propósito, assim, sabe? Porque é no cotidiano, sabe? É no dia a dia, assim. Então, se para você é importante oferecer amor para as pessoas e dizer para as pessoas: olha, eu tô aqui com você, você não tá sozinho, eu gosto de você exatamente como você é, você não precisa ser outra pessoa. Qualquer momento do cotidiano é uma oportunidade para você fazer isso, assim.
Então, qualquer mínimo momento, eu tenho feito esse teste depois de ler o texto do Cortland, assim, bom, então eu tô aqui sozinha na minha casa, não vou encontrar ninguém hoje. É uma oportunidade, porque ele rezava para as pessoas, né? Então, eu vou só dormir agora. É uma oportunidade, porque antes de dormir você pode fazer uma aspiração. O Cortland Dow é um grande pesquisador. Se você quiser esse texto, ele tá lá no nosso canal do Telegram. Ou se você enviar uma mensagem pra gente, a gente vai te enviar o texto, sim, com todo carinho. Nosso canal no Telegram chama O Curso das Emoções, tá? Se você entrar lá, a gente manda algumas notícias emocionais toda sexta. Mas tem um ponto muito legal, que é isso que você disse, que acho que é um jeito fácil da gente lembrar, que ele fala que é pra gente trazer à mente o que realmente importa em todos os momentos. E daí tem um jeito muito bom, que é o de lavar a louça. E aí ele coloca assim no texto: faça da lavagem de louça um ato de generosidade. Olha só, você já vai lavar louça mesmo, não vai? Eu já vou lavar louça. Então, por que toda vez que eu vou lavar louça eu não penso, vou trazer a minha melhor mente, vou oferecer pro outro? Nossa, eu nunca faço isso. Eu tô falando isso da boca pra fora. Eu tô sempre muito brava, porque se eu tô lavando a louça é porque o Gustavo não lavou a louça. Mas é isso, né? É trazer essa mente, assim, generosa. Achei muito bonito esse texto e achei muito conectar. Acho que o Fred Rogers fazia isso muito bem. Então é isso, Bela. Como é que a gente acaba esse podcast? Olha a gente querendo um final de novo. A gente acaba dizendo, gente, te esperamos. O cursodasemoções.com.br/online. Vamos passar 3 meses falando com muito mais profundidade sobre todas essas coisas aqui, né, Bela? Vocês não cansaram de só ouvir a gente? Vamos lá pro nosso curso. Acho que é ouvir vocês também. Então é isso, pessoal. Até mais. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.